Bem-vindo ao podcast O Lado Bom. Eu sou o Rodrigo Morti. E eu sou o Lupa Santiago. E semanalmente teremos um convidado bem especial, um super playlist e um bate-papo com muita música e atualidades. Sempre trazendo o lado bom. E no primeiro bloco, o outro lado. E hoje a gente recebe essa grande figura da música brasileira, o Nelson Faria, guitarrista, com mais de 12 CDs autorais gravados, 8 livros editados nos Estados Unidos, Japão, Itália. Tocou com todo mundo, né, Lupa, da música brasileira. Atuou como arranjador, produtor em mais de 200 CDs. É um cara cheio de história, né, Lupa? E você, tem alguma história para contar hoje? Faria demais. Ele tocou com o Menescal, tocou com o Milton Nascimento, tocou com João Bosco, produziu inclusive o disco de João Bosco. Nelson Faria é um cara fantástico. E hoje eu vou passar a minha história, porque ele, além de ter muitas histórias, ele conta muito bem histórias. Então a entrevista dele também é sensacional. Então hoje eu vou pular a minha pra gente ouvir as dele, que são demais. Vamos lá. Lado a lado. Toda semana um convidado especial para bater um papo com a gente sobre atualidades e muita música. Hoje no Lado a Lado recebemos Nelson Faria, um dos mais importantes músicos brasileiros. Tem 12 CDs gravados, 8 livros editados nos Estados Unidos, Japão, Itália. É arranjador, produtor, super guitarrista, atua em mais de 200 CDs de artistas nacionais e internacionais. Tocou com João Bosco, com Nana Caymmi, Milton Nascimento, Edu Lobo, Gonzalo Rubalcaba, Ivan Lins, Cássia Eller, Leila Pinheiro. A lista não vai acabar. A lista é maior que o podcast. Então acho que vou parar por aqui. Nelson, prazer te receber. Eu acho que depois de ter tocado com essa turma toda, deu para colecionar boas histórias, né? Boas histórias. Na verdade é o seguinte, tem uma rapaziada que eu toquei durante muito tempo, foi turnê mesmo, né? Outras pessoas foi mais uma participação num disco, ou um show ou um show específico, esporádico. Agora, assim, João Bosco e Cássia Eller, Leila Pinheiro, esses aí são habituês, né? Pessoa que eu sempre toco, estou sempre tocando e toquei durante muitos anos, né? A Cássia não dá para tocar mais, infelizmente. Mas fiquei 5 anos na banda dela, foi muito legal. E a outra rapaziada toda foi assim, o Ivan, eu fiz uma turnê com ele para gravar um DVD na República Dominicana, e fiz uns shows aqui no Brasil, mas meio de sub do Léo Amoedo, né, que ele não pôde fazer e tal. Então esses outros artistas foram coisas menores. Agora, assim, com o João Bosco mesmo foram, sei lá, 12 anos. Leila Pinheiro, gravamos um disco em duo e fizemos várias turnês juntos. E aí, claro, a gente vai colecionando histórias, né, bicho? Eu e vocês também devem ter várias histórias, né, jogador? Eu vou fazer uma pergunta capciosa para você aqui, Nelson. Eu já vi que isso aqui é negócio de saia justa, já tô saindo. Não, é capciosa, Pô, resolvi topar, né? Agora é tarde. Na verdade, cara, assim, eu profundo admirador, cara. A gente tem uma amizade, mas eu sou seu fã, cara. E assim, eu acho uma coisa legal que você transita como, lógico, como super guitarrista, mas você tem um lado, o violinista, o cara que acompanha, você tem o arranjador você é o arranjador de Big Band, você é o produtor que produz os discos, né, de música brasileira, inclusive João Bosco. Você transita, e o educador também, e também o apresentador do Café Lá em Casa, que nós vamos falar também daqui a pouco do Café Lá em Casa. E como é que você transita, como é que você faz toda esse trânsito e tudo tão bem feito, tão prolífico e tão profundo, né? Tão legal, todos os trabalhos aqui, cara. Pô, bacana, obrigado, eu agradeço. Na verdade, eu acho que desde que eu comecei a lidar com a música na minha vida e que eu levantei a opção de ser músico profissional, eu entendi que eu ia ter que fazer várias coisas, não dava para fazer uma coisa só. Não é isso, assim, eu estou falando lá no comecinho, quando eu comecei a dar aula particular de violão e tal, e comecei a ganhar primeiro dinheirinho, né, os primeiros dinheirinhos com aula de violão. Eu lembro que quando chegou dezembro, assim, primeira vez, né, primeiro ano, chegou dezembro, os alunos todos saíram de férias, dezembro, janeiro, fevereiro, só voltava em março. Eu falei, bicho, como é que as pessoas fazem para viver de dar aula? Não tem jeito, porque os alunos vão todos embora. Nessa época, eu já tocava, obviamente, fazia minhas gigs e tal, e até uma coisa que ajudava muito a outra, acaba que as gigs
e os alunos estavam se complementando e tal. Mas eu comecei a entender nesse momento que eu tinha que abrir o leque. Eu tinha que fazer várias coisas diferentes na vida, né? E aos poucos eu fui fazendo, de fato, várias coisas. Fui escrevendo livros porque tem uma coisa também, Lupa, eu não sei, cara, como é que você trabalha, mas assim, quando você começa, eu passei muitos anos, assim, décadas, pelo menos 2 décadas da minha vida, fazendo turnês mundiais, viajando o mundo inteiro, né? Brasil muito e também muito no mundo todo, principalmente Europa, Estados Unidos, mas também Japão, Ásia em geral, África, fui tocar em tudo quanto é lugar. E essas viagens são muito demoradas, cara, né? Você vai daqui para Paris, são 12 horas de avião, né? Aí depois você pega mais 3 horas para Estocolmo. Aí, na época que eu morei na Suécia, aí tinha mais 2 horas de trem para minha cidade. Ou seja, é muito tempo ocioso dentro de avião, dentro de trem. Os meus livros, quase na totalidade, foram escritos em avião, em trem, em quarto de hotel, né? Dia livre em turnê, né? Às vezes você faz uma turnê, sei lá, você passa 30 dias fora de casa, mas você toca, sei lá, 18 shows. E aí você tem ali 12 dias que... Mas às vezes você chega no quarto, em vez de ligar a televisão, ficar de bobeira, eu sentava, abria o computador e falei, pô, deixa eu ver como é que eu organizo minhas ideias aqui para fazer um trabalho. Onde é que eu posso ajudar alguém com as informações que eu já amealhei durante a vida, né? E aí fui fazendo os livros e foi indo, assim. Quando eu vi, eu tinha 8 livros. Na verdade, a informação do meu currículo inicial aí, eu mesmo devo ter mandado para vocês errado. Eu tô fazendo uma série chamada Ouça Comigo, que é para ouvir os meus discos de carreira e os discos de projeto que eu fiz, que não necessariamente são discos de carreira, mas são discos meus, onde eu sou artista também no disco. E são 19 já. Ouço comentando as faixas e chamo o parceiro da faixa, ou do disco, para conversar comigo. Se é um disco, por exemplo, do nosso trio, eu chamei o Kiko Freitas e o Ney Conceição. Eu considero o nosso trio um disco de carreira meu, não precisa ser necessariamente um disco solo. Lógico. Né? Exatamente. Então, esses discos assim... E essa semana agora eu fiz um que foi com o João Bosco, que foi um DVD que eu fiz, que foi a banda Pequi convida João Bosco e Nelson Faria. Eu fui o arranjador e o João Bosco o compositor e nós 2 solistas no negócio. E foi bem legal. O João Bosco foi lá conversar com a rapaziada ao vivo, é sempre ao vivo, ouvindo e comentando as faixas, muito legal. Então aí fiz as contas, já tem aí quase 20 discos de carreira gravados. Até acabar a gravação aqui, sai mais um. Com certeza, não tem um que tá para sair. Tem um aqui que só não saiu ainda. Eu tô falando pro meu filho, eu tô chegando nele, porque cada semana é um disco, né? Eu tenho uma história engraçada, cara, pra contar É meio do Nelson, assim, não é? Nós temos um amigo comum, temos vários, mas tem um amigo comum, o Sérgio Galvão. Né? E o Sérgio Galvão tocou muito com o Nelson, né? Toca, enfim. Ele mora na França. E eu fui lá fazer uns shows com ele e gravamos um disco também, um amigão também. E o Sérgio contou um monte de história dele com o Nelson. Até foi tão engraçado que ele teve uma entrevista que o Sérgio falou assim: olha, eu tive o grande prazer de tocar com esses 2 guitarristas. Toquei primeiro com o Nelson Faria, depois com o Lupa. Eu falei, então não é um prazer, você foi piorando mesmo, né, cara? Falei, você começou bem e agora você tá indo escada abaixo. Aí ele contou uma história do Nelson que era ótima, cara, que todo músico brasileiro tem um pouco dessa coisa de sair do show e o Sérgio Galvão é cheio das piadas, né? E ele falou do Nelson é melhor, que todo músico brasileiro sai do show e fala, poxa, acho que eu toquei mal hoje, né? Fica esperando um abraço, né? Uma coisa assim, um afago, né? Fala, poxa, acho que eu solei mal naquela música, sei lá, o que você achou? Todo mundo sempre fala, não, você soa bem, imagina, fica tranquilo, foi massa, imagina. O Nelson tem essa fama de que quando o cara sai, vira pra ele e fala, porra, cara, acho que eu não soei bem. O Nelson fala, você não soou mesmo, cara, soou mal pra caralho. O cara fala, aquela música, acho que o timbre tava ruim. Tava ruim mesmo. Muito bom. Na verdade é o seguinte, se a gente brinca muito, essa história aí vem do Nico Assunção, porque o Nico era o Nico que falava assim antigamente, né? O cara gravava uma fita demo, aí dava uma fita para ele ouvir e falava assim, olha, mas não liga não, porque essa fita foi... Você ouviu aí a fita, mas olha, o cara liga depois, né? Mas eu gravei rapidinho, foi um negócio meio... Cara, não, deu pra notar. Percebi que tinha algo errado aqui. Cara, foi feito meio sem cuidado. Não, deu pra notar. Muito bom. O Nico fazia isso, então a gente ficava brincando entre si.
O Sérgio Galvão, na verdade, eu tenho várias histórias com o Sérgio. Conta mais uma, então. Não, ele é ótimo, ele é sensacional. Não, o Sérgio tem várias histórias, porque o Sérgio eu tinha um quinteto. Isso foi assim, começo do meu primeiro disco, o disco Ioiô, que a banda base do disco era um quinteto. O Sérgio Galvão, eu, o Adriano Gifone, Rodolfo Cardoso de bateria e o Amileto Stamato de piano. E a gente, é engraçado, né? O primeiro disco eu devia ter sei lá quantos anos. Assim. Aí, cara, a gente, aquele gás de primeiro disco, para conseguir armar uma turnê, bicho, eu mesmo sentei, telefone, fiz uma turnê ótima, assim. E a gente, nessa viagem, imagina juntar o Rodolfo Cardoso, não sei se você conhece o Rodolfo Cardoso é percussionista da Sinfônica aqui, toca tímpano, e também toca bateria muito bem. E ele é uma peça rara. Então, ele e o Serginho juntos, era difícil a gente fazer. Então, coisas que eles fizeram, por exemplo, uma vez, a gente estava no hotel, numa cidade dessa qualquer, quando eu entrei no meu quarto, o quarto estava todo bagunçado e a minha guitarra tinha sumido. Eu falei, cara, roubaram a minha guitarra. Sério, bicho. Roubaram a minha guitarra. E liguei para isso. Gente, porra, aconteceu um lance aqui, bicho. Acho que roubaram o Serginho, sério, o Rodolfo também. Acho que eu liguei pro Serginho. Falei, cara, Serginho, bicho, o que eu faço? Chamar a polícia, alguma coisa? Serginho, não, peraí, cara, deixa eu ir no seu quarto. Eu tô indo aí agora. Aí, quando a gente chegou lá no quarto, ele e o Rodolfo, bicho, foram dois sustos, um atrás do outro, cara. Tocaram a campainha do quarto, eu tô sabendo que são eles, né? Quando eu abri a porta, em vez de eu ver eles assim de frente, eles estavam ajoelhados no chão, fizeram eu quase morri do coração. Assim, são bobagens, né, cara? Mas você fala, bicho, esses caras... Eu falei, porra, minha guitarra! Você já olhou no chuveiro, os caras tinham botado a guitarra dentro do box. Eu não sei se vocês dois conhecem, né? O Abílio. Conhece o Abílio, o percussionista? Abílio do Ganzano? Não lembro. Não é possível que vocês não conheçam o Abílio. Não conheço. Abílio não conheço. Não conheço. Não, você não conhece o Abílio? Quem não conhece conheço. O Abílio? Bicho, é porque ele não mora no Brasil mais. Há muito tempo tá fora. Para alguém que tá ouvindo o podcast aí conhece o Abílio? Abílio do Ganzá. Abílio do Ganzá, claro. O Abílio, cara, ele tem um negócio que ele toca, inclusive, porque ele é especialista em ganzá. Ele é um percussionista, ele só toca ganzá. Por isso que ele chama Abílio do Ganzá. Ele vai pro show e não leva nenhum outro instrumento, é só o ganzá. Mas é o seguinte, ele leva do ganzá piccolo ao baixo. Tem um que ele toca aqui na unha, segurando assim, ó. Nossa. Incrível, cara. Imagina o ganzá um ganzão, né? E um ganzá gigantesco, cara, que é de barro, que ele toca aqui assim, pesado. E ele dá workshop também, cara. Ele dá workshop com o ganzá midi. Ele leva uns 3 containers de ganzá. Só toca ganzá, mas são 3 containers. Inclusive, o pessoal não chama de Abílio do Ganzá, porque como há muito tempo que ele estava fora, chama de A Barrel of Gansas. A Barrel of Gansas. E aí, cara, bicho, ele tem um negócio no workshop que ele tem uma câmera escondida dentro da latinha de cerveja com arroz. É um ganzá específico para o workshop, que é a latinha de cerveja com arroz. E aí, quando ele faz assim, ele tem um negócio que ele no telão, né, mostrando a câmera, mostrando como é o movimento do arroz. Meu Deus. Aí, cara, bicho, ele frisa a imagem com o arroz assim, ó, batendo para mostrar a diferença de timbre quando o arroz bate inclinado ou se ele bate. É incrível. É um mega especialista. Tem que conhecer, depois dessa eu preciso conhecer. Não, acha especialista, cara. Pô, isso é especialista de verdade, cara. Pô, esse personagem, Abílio do Ganzá, foi inventado nessa turnê pelo Serginho. E a gente já contou tanta história desse cara, que era muito engraçado. Uma vez eu fui fazer um show com o Wagner Tiso, e tô falando, e a gente está falando do Abílio, com o Nico Assunção, eu tava com o Nico já conhecia o Abílio. Ia conversando com o Nico, o Abílio, aí o Nico entrou na pilha, falou, não, realmente o Abílio é foda, tal, não sei o quê, o Abílio tá... Aí uma hora o Wagner perguntou assim, bicho, que Abílio é esse? Eu não conheço esse cara. Eu falei, pô. E aí, contando assim, um show, né? Aquele show gigantesco lá nos Estados Unidos, Hollywood Bowl e tal. Aí o cara fala assim, ladies and gentlemen, with you now, on the saxophone, Mr. Wayne Shorter. Aí o pessoal... On the piano, Mr. Herbie Hancock.
Meia dúzia de pau. On the guitar, Mr. John Scofield. Now, ladies and gentlemen, the one and only Ebalho of Kansas. Baile of Kansas. Sensacional, meu! Sensacional, cara! Essas são as histórias de turnê, cara, onde a gente se diverte. E esse dia com o Wagner Tiso, a gente tinha acabado o show, tomando um show, e eu e Nico começamos da pilha do Abílio, né? Falando do Abílio, contando as histórias. O Wagner ficou louco de não conhecer o Abílio, mas não conheço esse cara. Eu falei, pô, Wagner, não é possível, você não tá estranho para o músico da sua envergadura não conhecer o Abílio. Mas vamos lá, tô contando histórias. Esse seu lado educador te levou a lecionar numa universidade na Suécia, né, como você estava dizendo. Fala um pouco desse seu lado, o educador, o arranjador, essa sua atuação na Europa. Na verdade, a minha história na Suécia começou de uma forma totalmente sui generis, cara. Engraçado, né, cara? São coisas que aparecem na vida para você fazer, que você, na hora, fala assim, pô, será que eu vou fazer isso? Não vou? E aí você, às vezes, topa fazer um negócio que aquele negócio em si talvez não seja tão interessante, mas aquilo te leva a outras coisas que você não imaginava. Então, esse trabalho foi o seguinte, foi há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, apareceu para mim um trabalho de fazer a transcrição das partituras do Gonzaguinha, para fazer o songbook do Gonzaguinha pela Irmãos Vitali. Fui eu que transcrevi todas as partituras. Agora, vocês que têm experiência aí com música, imaginam o que é transcrever o Gonzaguinha. E a grana não era tão boa, era uma grana normal de transcrição, né? Falei, putz, eu tava precisando de grana. Falei, cara, eu vou fazer esse trabalho, que eu tô precisando dessa grana. Vou fazer. Aí fiz. Foi bom para mim, porque foi um bom estudo, aprendi bastante. Mas aí é o seguinte, isso aí fiz e deixou por lá. E um dia eu tô em casa, me chega um e-mail de um cara na Suécia que estava fazendo o doutorado dele sobre a obra do Gonzaguinha e estava querendo vir ao Brasil, ficar aqui estudando comigo uns 6 meses, só a obra do Gonzaguinha, e me procurou porque estava lá, escrito no livro, né, transcrito por Nelson Faria, tinha lá um e-mail meu. Aí esse cara foi, cara, tem muito mais de 15 anos, tem 20 anos, é internet de escada ainda naquela época, não sei quando foi isso. Aí eu lembro que esse cara veio para o Brasil, ficou uns 6 meses aqui, estudando comigo, só Gonzaguinha, voltou para a Suécia. E aí, um ano depois, mais ou menos, que ele voltou para a Suécia, apareceu uma turnê para fazer na Noruega, com um violinista polonês. E aí eu fui fazer essa turnê, e eu estava lá na Noruega, e aí foi uma turnê longa, foram 2 meses. E eu falei com a minha esposa, eu falei, cara, eu vou 1 mês, depois você vai também, pra gente curtir um pouquinho lá, você segue um pouco da turnê. A minha esposa foi, nos últimos 15 dias da turnê, mais ou menos, ficou lá comigo, e aí eu peguei, aproveitei e liguei para esse cara, escrevi para ele, falei, pô, bicho, eu tô aqui na Noruega, aqui do lado da Suécia. Ele falou, pô, vem para cá, tal, não sei o quê, eu vou armar um lance para você aqui. Eu falei, vou. Ele falou, vem, fica aqui em casa, você com sua esposa e tal. Eu fui para lá, chegou lá, esse cara armou uma banda para eu tocar, músicos excelentes, fechou um show no Nefertiti, que é um clube de jazz que tem lá em Gotemburgo, não sei se vocês já tocaram lá. Já sensacional. Um clube de jazz ótimo, fechou uma gig para mim lá, com uma banda ótima de músicos de lá, e eu mandei as partituras, o pessoal estudou, aí fomos fazer um ensaio. E aí, durante esse ensaio, esse amigo meu, esse cara que veio estudar aqui, ele chegou lá no ensaio para assistir o ensaio com uma menina, cantora. E aí ele falou, isso aqui é a Carolina, ela canta muito bem e tal, e adora música brasileira, tal. Ela não falava uma palavra de português. Mas aí ela falou assim, adoro, canto as músicas da Elis Regina, não sei o quê. Aí ela perguntou, posso cantar uma música com você aqui no ensaio? Eu falei, pode. Ela cantou super bem, cara, ela, super cantora. Eu falei, incrível. Tal. Aí ele falou, ela não poderia participar do show, fazer umas 2 músicas? Eu falei, claro, ela participou e me convidou para produzir o disco dela. Que legal. Você vê que são umas coisinhas, uma coisinha que vai puxando a outra. Leva a outra. Um livro que eu não quis escrever, um livro que eu não queria escrever, um trabalho que eu não queria fazer. Caíram numa turnê aqui, fui lá fazer uma gig do nada, mas porque eu estava com minha mulher, ia ali passear, aproveitei e fazer uma gig, pintou essa menina, produziu o disco dela, e aí eu falei com ela, vou produzir seu disco, mas eu quero chamar um baterista e um baixista brasileiro. Aí ela falou, não, pode chamar. Aí eu peguei, chamei o Kiki e o Ney, levei eles para lá, e assim começou a nossa história sueca. Aí a gente começou a fazer turnê de divulgação do disco dessa menina que eu tinha produzido. Aí, 2 anos depois, fizemos outro, produzi mais um disco para ela.
Fizemos turnê desse disco, e aí começou o nosso trio. A gente começou a fazer o show, nosso trio e ela. Só que o nosso trio começou a ficar bombado lá na Suécia. E aí as pessoas começavam a chamar a gente para fazer turnê do nosso trio, mesmo sem essa cantora, que tinha sido o estupim inicial do negócio. E numa dessas turnês, eu tinha fechado um negócio para a gente ficar uma semana em Estocolmo, dando um workshop na universidade. Porque eu sempre, quando eu vou viajando, eu faço contato com as universidades, com os conservatórios, né? Hoje em dia eu sou amigo de todo mundo, conheço o pessoal todo, né? Muita gente. E aí o cara de Estocolmo falou assim: pô, que bacana que vocês vêm aqui. A gente tem uma big band, você não tem nenhum trabalho de música brasileira para big band? Olha como começou o negócio, Rodrigo. Pois é, eu tô acompanhando aqui. O cara da universidade falou: a gente tem uma big band aqui de alunos, tem 2 big bands. E vocês não teriam material nenhum para big band de música brasileira? Temos sim. Não tinha nada. Tá tudo aqui, ó. Tempo eu já estava querendo escrever umas coisas. Eu falei, quer saber, eu vou escrever uns arranjos para big band. Escrevi os arranjos e levei os arranjos e fiz então lá, além dos workshops de guitarra, eu fiz workshop de guitarra, o Kiko fez de bateria, o Ney fez de baixo, e eu, além do workshop de guitarra, fiz a prática de conjunto com a big band da universidade. E foi muito legal. E o cara, que é o regente da Big Band, que era o professor, que era o Orion Fahlström, ele é o regente da Big Band da rádio de Frankfurt. E eu estava ali na folga dele, porque aquela semana ele não trabalhou, porque ele que conduzia a Big Band, eu fiquei ali. Aí ele foi lá me conhecer, foi assistir um ensaio. Ele assistiu o ensaio, gostou pra caramba, e falou: cara, você não quer levar esse trabalho pra gente fazer profissionalmente lá com a Big Band da Alemanha? Eu falei: pô, claro. Então, esse foi o primeiro estupim. Fui lá, aproveitei gravamos para a rádio de Frankfurt, lá foram 2 ensaios e 2 shows. Um show não foi gravado, o segundo foi gravado. Esse show foi gravado para a rádio, eu pedi essa master para mim, e eles me venderam, eu tive que comprar. Comprei a master deles, disso aí, eles podiam usar na rádio, obviamente, eu só comprei para licenciar para eu poder pressar o disco. Pressei o disco, e com esse disco pressado, cara, é incrível, né? Porque tem Big Band no mundo inteiro, muita, e precisando de gente. Precisando de arranjador, precisando de solista. Porque os caras fazem trabalho normalmente ou a cada semana. Por exemplo, essa Big Band lá da Rádio Frankfurt, toda semana tem um convidado novo, cara. Quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu vou sair arremessando. Aí eu toquei com Big Band nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa inteira, a Alemanha, então, que tem um monte de Big Band. Aí, saí fazendo uma festa em cima disso aí, né? Foi muito bom. Você está ouvindo o Lado Bom Podcast. Quero saber do Café Lá em Casa, né? Que é esse programa maravilhoso e que, desde a iniciativa até o Como Tá, eu queria que você falasse um pouquinho que, é um programa que eu acho que foi transformador, né, da música brasileira. Não é só uma coisa de divulgação, uma coisa de informação, de descoberta, tem tantas funções e tanta beleza ali, de risada, de tudo, né, cara? É uma fonte inesgotável de coisa ali. Então, primeiro te parabenizar e queria que você contasse um pouquinho também, porque tem gente aqui que talvez esteja ouvindo que não conheça, né? Não é só o pessoal da música. Tem um convidado que ainda não foi lá, né? Um percussionista. Ah, é o Abílio. O Abílio do Gazado não foi no Café Lá em Casa ainda. Foi no Café Lá em Casa, pô. Na verdade, vocês dois já estão convidados aqui de antemão e em público para... garoto. O Lupa já convidei várias vezes, ele fez charme comigo, nunca foi. Não, o Lupa a gente conversou, mas é difícil, morando em São Paulo, eu tenho que achar um momento que eu esteja aqui. Eu esteja... Mas o Café Lá em Casa, eu vou contar um pouquinho a história dele, mas antes eu só quero falar o porquê que eu falo tanto assim na entrevista, porque no Café Lá em Casa, às vezes você chega pro cara e pergunta assim, e aí, Lupa? Por exemplo, vamos supor que fosse você, né? Tem um cara no Café Lá em Casa, que bacana, como é que foi sua questão com a música? Como é que isso nasceu? Eu falei assim, eu sempre gostei. Acabou ali. Acabou. Quer outro café? Teve um que eu falei assim, não, porque você tem uma carreira brilhante, né? Ele, não acho. Eu falei, cara, não acho. Minha carreira é meio sem... Sem acontecimento nenhum, né? Não tem nada demais. Quer outro café? Exatamente. O Café Lá em Casa nasceu, na verdade,
Porque quando eu trabalhava com o João Bosco, eu fui diretor musical, arranjador do João Bosco. Como eu trabalhei com o João há muito tempo, o João tem muito essa coisa de bate-bola. Ele gosta de bater uma bola, sabe? De tocar junto, mostrar as músicas e pedir opinião. Quando ele faz uma música nova, ele sempre mostra. Ou se ele está estudando uma música de outra pessoa, ele gosta sempre de mostrar, de pedir sugestão e tal. E aí, o banco do João Bosco é na porta do meu prédio. E aí ele sempre quando ele estava lá, ele me ligava. Falou, pô, Nelson, tá em casa? Vou passar aí para tomar um café. Ah, passa aí. Sempre. Mas assim, toda semana. E aí chegava lá, na verdade, aí eu fazia um café, porque ele gosta de tomar um café mesmo. Mas na verdade ele queria tocar, me mostrar uma coisa, tocar um pouco e tal. E uma vez ele foi lá, chegou lá, ele ia participar daquele prêmio da música, que ia fazer uma homenagem ao Jobim. E a música que tinha sido escolhida para ele interpretar era o Dindi. E nesse meu disco que eu fiz com a Big Band lá em Frankfurt, eu tenho um arranjo que eu escrevi para o Dindi nesse disco. Aí o João estava pesquisando, né? Ele gosta muito de ficar ouvindo, ele vai fazer uma música, então ele ouve 20 versões, para ver o que cada um fez e tal. Aí ele chegou para mim e falou, cara, você fez um negócio no Dindi que eu pirei e tal. O que é aquilo, né? O que você fez e tal? Isso quando ele subiu lá em casa para fazer. E eu mostrei para ele que o que eu fiz, na verdade, a ideia não foi minha. A ideia nem era minha. A ideia, eu chupei essa ideia do Luizinho Essa. Aí eu mostrei isso pro João. O João pirou, falou, cara, vou usar isso aí nessa onda que eu vou fazer lá no Prêmio da Música. Eu falei, não, usa, claro. Eu já roubei do Luizinho, agora você passa para frente. Passa adiante. Aí, na semana seguinte, ele voltou lá em casa e falou, Nelson, deixa eu te mostrar aqui, eu fiz um lance aqui, mas eu não vou fazer isso, né, quando eu estiver cantando, não. Eu vou fazer isso quando tiver a parte instrumental, tal. Eu falei, bota onde você quiser, tal, bacana. Aí tocamos a conclusão que ele chegou lá do Dindi, da forma que ele queria fazer. E aí, quando tocamos, nessa época, isso tem muito tempo, tem início do Facebook, eu não tinha nem YouTube, eu acho, eu tinha um Facebook sem vergonha, assim, com quase 100 seguidores. Aí eu falei, João, posso gravar isso aqui da gente fazendo? Ele falou, claro, abri o computador assim, gravei. A gente ficou até parecendo que é canhoto, sabe? Que eu não inverti a câmera, não sabia como fazer. E gravei a gente fazendo esse Dindi, tocando ali em casa, tomando um café, tocando esse Dindi. E acabou, fechei. Aí eu perguntei para ele, João, posso postar isso no Facebook? Ele falou, claro, posta. Eu postei no Facebook. No dia seguinte, cara, quando eu abri meu Facebook, eu levei um susto, caí para trás. Porque aquela postagem tinha saído da curva completamente, assim. Né? Negócio assim, com milhares de compartilhamentos. Eu falei, que é isso, cara? Que loucura. Comentei com meus filhos. Falei, cara, olha aqui, fui fazer esse negócio com o João Bosco, olha que incrível isso aqui, né? Aí os meninos falaram, pai, isso aí dá maior pé, isso pode virar um programa, cara. Por que você não faz um negócio assim? A ideia foi dos meus filhos, cara. Que legal. Ele falou, cara, você conhece a MPB inteira, conhece músico pra caramba. Vamos gravar, chamar esses caras aqui em casa, fazer oficialmente esse negócio. Aí a gente começou a gravar, só que não sabia o que fazer com isso. Gravamos 8 programas, chamei algumas pessoas, gravamos 8 programas e não fizemos nada com eles, assim, na época, assim. Tentamos, falei, pô, o que a gente tenta? Vamos tentar falar com um canal de televisão, vamos tentar falar com alguma coisa e tal. Tentamos algumas coisas e não deu em nada. Até que o meu filho falou, pai, vamos fazer o seguinte, vamos abrir um canal do YouTube, vamos botar isso no YouTube. Relax. A gente bota, dá de graça, isso aí vai chamando a atenção, a gente vai construindo um negócio. Aí, assim, o negócio começou muito naturalmente, assim, muito sem querer, né? Só que esse canal do YouTube, ele cresceu de uma forma bem exponencial, assim, e aí a gente tinha 8 programas. Quando a gente viu que o negócio estava dando certo, 8 programas estava dando ali uma folga de 2 meses pra gente. Aí meu filho falou, bom, agora a gente tem que produzir. E aí eu comecei a produzir. E aí durante quase 2 anos, durante 2 anos, cara, a gente fazia programa toda semana, sem pausa. E aí, no 3º ano, a gente resolveu fazer temporadas de 13 programas, porque a gente foi contratado pelo Arte 1 para colocar os programas no Arte 1. Aí a televisão nos procurou. Aí botamos no Arte 1 e eles falaram, não, a gente precisa de 13 programas e o programa tem que ter 26 minutos de duração e tal. Aí que a gente começou a formatar para temporadas de 13 programas, fazendo programas mais equilibrados, onde tenha diferentes coisas, não repita muitos instrumentos. Por isso que também às vezes é difícil, as pessoas falam, Nelson, convida fulano de tal, convida fulano de tal. Claro, eu quero convidar todo mundo, meus amigos, os músicos que eu admiro. Como é que a gente ouve
qual é o canal, como que a gente acessa um Café Lá em Casa? Dá todos os endereços para achar o Nelson Faria aí. Ó, no YouTube, a gente tem 2 canais. Um Café Lá em Casa, então você entra no YouTube, que é www.youtube.com/Um Café Lá em Casa, ou só entra no YouTube, escreve Um Café Lá em Casa, vai aparecer. E aí depois tem um segundo canal que foi derivado de Um Café Lá em Casa, porque quando a gente viu que tinha muito músico que assistia o Café Lá em Casa, eu comecei a dar umas dicas musicais e pedir para meus convidados darem dicas. E aí essas dicas começaram a ficar mais assistidas até do que o programa. Começaram a fazer mais sucesso do que o programa, muito louco. Eram dicas curtas. E aí a gente resolveu abrir um outro canal chamado... E essa era uma playlist que chamava Fica a Dica. Aí a gente abriu um outro canal chamado Fica a Dica Premium. A Fica a Dica Premium já não eram mais dicas, mas aí sim mini cursos que o cara podia fazer, assim, cursos. Um curso só de escalas, um curso de arpejos, tal, um curso de... E a gente começou a fazer isso no YouTube. Então tem esses 2 canais que ainda estão lá. O Fica a Dica Premium nasceu como um canal fechado, que era um canal de assinantes, que o YouTube lançou isso na época, depois ele desvencilhou, ele parou. Então a gente montou esse canal lá quando era um sistema de assinatura. Quando o YouTube parou com isso, a gente tirou os vídeos de lá, esses vídeos das aulas especificamente, montamos uma plataforma, fizemos uma plataforma, e a gente montou então uma plataforma de cursos online, que aí eu chamei meus amigos para dar aula também, né? Então tem 20 e poucos professores, tem quase 40 cursos. Então tem curso do Gilson Peranzeta, de piano, agora vai entrar Antônio Adolfo, tem Toninho Horta, Roberto Menescal. E o endereço dessa daí qual que é, dessa plataforma? Esse é www.ficadicapremium.com.br. Bom pra caramba. Excelente. Bom pra caramba. Porra, Nelson arrasou, cara. Obrigado demais, cara. Eu que agradeço, cara. Que delícia conversar com você, cara. Valeu demais, cara. Você tá pesada. Bom, hoje conversamos com o Nelson Faria, que é guitarrista, compositor, arranjador, apresentador, é tudo, produtor. Cara, é o músico mais alto astral, contador das melhores histórias. Cara, é o cara mais completo que eu conheço, cara, dentro da música, cara. Sensacional. Nelson, obrigado demais, sempre, cara. É muito bom te encontrar, cara. Putz, saudades da gente se encontrar também, cara. O Lado B. Aqui a gente apresenta e comenta uma playlist exclusiva, elaborada pelo Lupa Santiago e por mim, Rodrigo Morte. Bom, chegamos ao Lado B, que é o bloco que a gente fala da playlist, a playlist comentada. A playlist está à disposição na plataforma Deezer e na plataforma Spotify. É só procurar nos playlists, colocar na busca, escrever O Lado Bom Podcast. E hoje a gente traz músicas aí do Nelson Faria, que é o nosso convidado de ilustre de hoje, começando aí com um disco que ele chama-se Nelson Faria, Plays Daniel Figueiredo. Daniel Figueiredo é um compositor, ele trabalha com música comercial também, música para novela, para Record, enfim, para TV, e ele pediu para o Nelson, uma época, escrever algumas músicas para ele, e meio em jazz, ele escreveu, e ficaram tão boas que depois o Daniel pediu para ele gravar. Ele gravou esse disco super bem acompanhado. Aí. A primeira faixa chama Neste. E a segunda chama Naquele. Ah, ok. Não, é ótimo isso daí. A primeira faixa é Nesse, a segunda é Naquele. É o Marcelo Martins do saxofone, enfim, é uma galera da pesada, Conceição no baixo, Kiko Continentino piano, Erivelton na bateria e o Nelson na guitarra. Bom, a terceira faixa é o Estamos Aí, né, mostra esse outro lado da produção do Nelson, de arranjador, e essa parceria que ele tem com várias big bands na Europa, como a gente conversou, né? Aqui, esse disco ele gravou com a Big Band de Frankfurt. Estamos Aí. Que é um grande standard da música brasileira, né? E o próximo também é outro standard da música brasileira. É outra, sim. No caso do Milton Nascimento também tem várias gravações com vários arranjos incríveis. Nesse caso aqui ele fez de trio, né? O Vera Cruz com o Nico Assunção. Falecido, e o Lincoln Shire. Incrível, vale a pena conferir essa versão também. Muito sofisticada, bonita. Bom, aí Brooklyn High, que foi um sucesso do nosso trio, que é um outro trio do Nelson, que é o Nelson, o Kiko Freitas na bateria e o Ney Conceição também. Era o grupo que acompanhava o João Bosco, uma época, e aí eles decidiram fazer esse nosso trio. E fez muito sucesso, inclusive, foi muito interessante. Swingueira. E a última, um standard de jazz, Cry Me a River, com a Chris Delano cantando. É legal porque esse outro lado do Nelson acompanhando cantores também, que ele faz divinamente bem, também tem violão. O disco da pesada também com a Chris Delano. É isso aí. Obrigado pela audiência, eu sou o Rodrigo Morte e esse foi O Lado Bom.
E eu sou Lupa Santiago, sigam a gente nas redes sociais, Lado Bom Podcast. Valeu e até a próxima.